Boa noite, Brasil! E enfim, chegamos aqui à nossa última live do Esquenta para o segundo Fórum Global Learning, que vai acontecer amanhã. Estamos aqui já nos últimos preparativos, acabamos de fazer uma reunião com a galera do comitê para poder fazer os ajustes finais, para conhecer a plataforma. A gente está fazendo tudo para que o evento seja maravilhoso, além da gente trazer pessoas maravilhosas e grandes intelectuais, e grandes empreendedores, e grandes empresários para compartilhar com vocês seus desafios nesse contexto, as mudanças que foram adotadas e, de fato, nos ajudar a promover o tal do reset, que, como eu costumo dizer na Bahia, é dar um boot, é dar uma resetada, como a gente fala. A ideia é que a gente, de fato, possa sair desse evento com a mente ali. Na Bahia a gente fala uma expressão que é bem interessante, que é assim, ó, apertada, com a mente apertada. O que é essa mente apertada, gente? Essa mente apertada é essa profusão de ideias, é a gente sair com muitos insights. Então, uma das coisas bacanas de um evento síncrono é a gente ter a oportunidade de a gente ver ao vivo, pessoas de altíssimo nível, a gente poder fazer perguntas, a gente poder interagir, e tudo isso vai ser contemplado no evento de amanhã. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, as inscrições ainda estão abertas. O evento começa amanhã, mais ou menos às 16 horas. Eu tô aqui com a programação na mão, às 16h30 o evento começa. Ele termina às 22 horas, E vai ter uma live musicada aí do Tony Garrido pra gente poder também comemorar, desopilar. Mas é muito bacana que vocês participem. Então, convidem profissionais da área de recursos humanos. Para você que já tem bastante experiência, essa é uma oportunidade da gente renovar, se atualizar. E para você que está chegando agora na área de recursos humanos, não dá para ficar de fora de um evento como esse, promovido pela BRH Brasil, Uma das coisas bacanas desse movimento de transformação digital que a gente está vivendo, sem dúvida, é a possibilidade de a gente democratizar o conhecimento. Então, o valor é super acessível, é super importante, você vai ter acesso a certificado, você vai poder interagir, você vai poder mandar sua pergunta, e tudo isso faz parte do jogo. Eu vou fazer um aquecimento aqui, eu tava fazendo um teste, tá? E já que é a última, viu, Flavinha? Eu vou agora, neste momento, fazer um teste e colocar pra vocês aqui o vídeo do evento. Vamos ver se roda. Eu fiz um teste agora no meu pessoal e rodou. Olha que bacana. Opa, já deu, Já deu aqui, deu pra sentir o clima de como que vai ser amanhã. As inscrições ainda estão abertas e pra você que tá aqui assistindo a nossa live vai ter presente. Então depois da live a gente vai divulgar aqui no feed da BRH Brasil um cupom de desconto para que você possa se inscrever. Então assiste a live inteirinha, interage comigo e com a Dira aqui. Eu vou reativar os comentários, tá? Vou ficar nessa de tira-bota pra poder as pessoas serem privilegiadas e a gente poder interagir. Mas é super importante que vocês aproveitem as últimas
2 horas e se conecta. Então, assim, um horário super bacana, dá pra trabalhar, pedir 2 horinhas a mais aí pra poder você cuidar de você. A gente tem falado muito aqui nas lives da importância do autocuidado, quem cuida do RH. Então, assim, o RH já tá grandinho, a gente tem que aprender a cuidar da gente para que a gente possa, de fato, né, antes de sair aí tentando salvar o mundo, a gente possa colocar em nós essa nossa máscara de oxigênio e a gente esteja bem, né? Então, assim, um fórum como esse é um momento importante pra gente poder afiar o nosso machado, pra gente poder adquirir novos conhecimentos, pra gente se atualizar. Então, se inscrevam. Acabou o Momento Jabá. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Manciola. Sou CEO e fundadora da Posiciona. Eu não fiz jabá nenhuma vez, agora é a hora do jabá. Eu sou autora desse livro aqui, ó, Bora Bater Meta, um best-seller que fala sobre o desafio da venda presencial no mundo cada vez mais digital. E por que eu tô falando do livro? Por que eu tô falando da Posiciona? Porque hoje o meu convidado, ele se conecta muito com os meus desafios, né? A gente tem muitos clientes em comum, a gente tem muito assunto em comum, então tem tudo pra ser uma live super rica aqui. E a ideia não é simplesmente falar de franchise, de varejo, mas assim, a ideia é a gente falar sobre ecossistema, né? Como que a gente pode influenciar pessoas que sem nenhum tipo de autoridade, mas como é que a gente pode não ter que usar um contrato para poder fazer com que as coisas valham a pena. E por isso que eu vou convidar agora o meu queridíssimo amigo Adir. Pronto, né? Eu tô muito baiana hoje. Está cada dia pior essa minha baianidade, tá? Espero que vocês não se incomodem com isso, que eu adoro. Seja bem-vindo, Adir Ribeiro. Gostou da minha introdução com o videozinho e tudo mais hoje? É muito, eu gostei do. Não é reset, é dar um boot lá na Dá um Bahia. boot, né? Você conhece a expressão dar um boot, né? Então dá um boot nesse negócio. É soteropolitana, né? Muito prazer, obrigado. Uma honra estar aqui com você, Carol, pessoa tão querida. Agradeço a você, a Flávia, a BRH por esse evento enorme, gigante e por poder fazer parte dessa live aqui com você, dessa conversa. Não é uma live, é uma conversa, né? É um bate-papo, mas é um bate-papo estruturado, tá, gente? A gente não vai ficar aqui falando de coisas à toa, não, porque é muito importante que a gente entregue conteúdo, afinal de contas, tempo é vida, certo, Adir? Sem dúvida alguma, é que eu acho que a gente pode entregar o conteúdo de uma forma muito leve, muito gostosa, repleta de reflexões, e para mim é sempre um aprendizado, né? Estar do teu lado é sempre um aprendizado. Mas já estou no meu esquenta, 4h30 da tarde amanhã já vou estar conectado, hein? Exatamente. Ó, gente, antes de eu fazer aqui a minha primeira pergunta para o Adir, eu vou dizer para vocês aqui que tem assistido, que tem acompanhado, que vê o quanto é rico esse momento. Pega o aviãozinho, convida outras pessoas, tá? Para que a gente possa ter uma audiência bacana e para que a gente possa interagir bastante. Eu vou fazer aquele meu compromisso de ficar, tira os comentários um pouquinho para a gente ver a cara do Adir, depois eu reativo os comentários para que vocês possam interagir, mas vocês também podem mandar perguntas aqui usando a interrogação. Beleza? Então, bora lá, Adir, para a gente poder começar a nossa conversa. Adir Ribeiro, quem é você na fila do pão? Maravilha. Eu sou o marido da Angélica, uma grande profissional de RH, uma psicóloga, uma entendedora da gente, da mente humana, executiva de RH de várias companhias e hoje na carreira solo, empreendendo no seu consultório de psicologia, ajudando muita gente. Eu sou pai do Arthur e da Amanda e sou presidente e fundador da Praxis Business, que é uma empresa de consultoria e treinamento focada em modelos de negócio, focada nesse ecossistema do empreendedorismo, nesse ecossistema do franchising. E vivo no e do franchising varejo há 25 anos, porque acredito, Carol, que essa modelagem toda que a gente está conversando aqui tem na sua essência a geração de prosperidade, né? Quando você modela um negócio e replica e faz um monte de gente empreender, e essa não vai ser uma conversa de franchise, mas uma conversa de gente nesse ecossistema, eu gosto muito disso. Então, estou nesta plataforma conectado há 25 anos e aí disposto a gente conversar um pouquinho. Mas na fila do pão, eu sou o pai da Amanda e do Arthur, marido da Angélica, e CEO e fundador da Praxis Business e um eterno apaixonado pelo conhecimento. Ah, que delícia, Adir. É sempre bom contar, né? Eu também tenho 2 pimpolhos que estão me esperando, o marido que está ansioso para que eu chegue e dê conta de todo o resto. Mas vamos nessa. Quando a gente fala em franchise, você trouxe um negócio muito bacana, né? Acho que um dos desafios que a gente tem hoje é importar modelos de sucesso. Então, quando eu abro um negócio e esse negócio performa, né? Ainda mais a gente que tem essa veia empreendedora, a gente quer fazer com que esse negócio cresça. A gente pode crescer sozinho, a gente pode crescer junto. Então, como é que a gente pode fazer um paralelo, Adir, entre o modelo de franchise e um compartilhamento de melhores práticas aí no mercado? Você sabe que na última convenção da Associação Brasileira de Franchising, da qual eu sou membro, sou coordenador da Comissão de Fornecedores da ABF,
né? Assim como a BRH, a BF também faz um belíssimo trabalho. E na última convenção presencial, em outubro, o presidente da BF, o André Friedheim, fez uma abertura no seu evento, lá tinha umas 700 pessoas, e ele falou, fez muito essa correlação do mundo das startups, do mundo colaborativo com o mundo do franchising. E o franchising é, na sua essência, um mundo completamente colaborativo. É um mundo que a gente chama das Wikipedias, das melhores práticas, né? das best practices, do ambiente de colaborar para um bem maior. Né? Ele tem uma modelagem estruturada que gera esse tipo de pensamento. Né? Tem interesses comuns muito alinhados. Claro que é repleto de desafios, principalmente na gestão do capital humano. Né? Mas eu acho que esta modelagem de franquia não é perfeita, mas ela tem muitos traços interessantes, firmes, fortes, que ajudam nessa replicagem de modelos que deram certo. E quase todas as redes que eu conheço começaram de uma ideia, começaram de uma execução, começaram de uma coisa bem sucedida, e franquia é clonar um conceito bem sucedido. A metodologia de franquia é estruturar esse conceito bem sucedido e replicar. E é impressionante como o Brasil é empreendedor, Carol, como a gente recebe demandas de gente, poxa, olha, eu tenho aqui e não menosprezando aí, mas eu tenho um negócio aqui que é a melhor coxinha, aliás, da sua terra, estava falando com essa empresária hoje, 5 operações, um sucesso, né? E de novo, e eu quero replicar porque tem muita gente que me procura, não é o caso dela que eu estou dizendo, mas é muito comum isso, olha, eu criei um negócio aqui e não importa qual lugar do Brasil, tá? O Brasil é repleto de empreendedores aí, de gente que quer clonar seus conceitos de uma maneira estruturada. Legal, né? E como você falou, assim como tem uma coisa boa que você replica algo que deu certo, tem o desafio. Porque, né? Já diria, não lembro agora como é o nome do filósofo que fala isso, me ajuda aí, mas que a gente não faz, não passa pelo mesmo rio duas vezes. Puxa, Sócrates, o próprio, enfim, um desses filósofos aí que tem, daqui a pouco a gente lembra, alguém pesquisa no Google, traz pra gente aqui. Vou desativar os comentários um pouquinho, beleza? Pode deixar, daqui a pouco eu volto com eles. Então, assim, é super importante. Isso é pra tirar print nossa, tá? Já faz uma cara boa agora, ó. Printaram? Printa e posta foto bonita, tá? Pelo amor de Deus. A minha não precisa ser bonita, não. Pode seguir em frente. Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, né? E por mais que eu tenha processos estruturados, que eu tenha um modelo replicável, a gente sempre vai esbarrar na questão do capital humano, né? Como você bem falou. E aí o nome, inclusive, o tema da nossa live hoje é quais são os desafios de cultura, liderança e empreendedorismo dentro de um novo contexto. Ou seja, se já era desafiador, né, questões culturais, se a liderar já era um desafio, se empreender já era um desafio dentro desse contexto, dentro do que a gente está vivendo, colocaram pimenta no nosso acarajé? Muita pimenta no acarajé. Aliás, colocaram pimenta é lema de uma das maiores franqueadoras do Brasil, que é a Chili Beans, e o livro do Caíto Maia é Se Colocar Pimenta, né? Que é o desenho de uma pimenta, só fazendo um paralelo. Mas eu acho que esse é um grande desafio para essa modelagem de negócio, com um mundo de constantes mudanças. Vamos imaginar 15 de março, pré-Covid, pré-pandemia, o mundo já vinha de muita mudança, você sabe disso, o mundo VUCA, a gente já falava há mais de 5, 10 anos, etc. E se tornou muito forte mais agora. Mas eu acho que o modelo de franchise precisou se adaptar muito rapidamente para fazer essas transformações, porque se ele tem na premissa clonar um negócio bem-sucedido, ele precisa acompanhar essa evolução. E acompanhar essa evolução parte do protagonismo forte do franqueador de entender essas inovações e de convencer a sua rede, leia, capital humano, empreendedores, porque não é por um contrato de franquia que você impõe as coisas, é um processo de argumentação, de convencimento, de engajamento e de empoderamento. Temas que vocês na BRH, você na tua profissão, conhecem muito bem, né? Fazem isso com muita propriedade. Então, esse desafio de atualizar esse capital humano é um dos pontos-chave nessa história, porque no final das contas, tem contrato, tem modelo financeiro, mas no final do dia é gente que faz, né? Parece bordão, mas é gente que acredita em motivos para fazer. E para acreditar em motivos para fazer, precisa ter todo um conjunto, né? Um pacote de informações e crenças compartilhadas, né? E como que esse modelo, Adir, que a gente está falando essencialmente aqui de varejo, sobreviveu num período de 3, 4 meses de portas fechadas? Como que foi? Era uma decisão da franquia, os franqueados, eles tinham autonomia? Como que a gente conseguiu fazer uma linha? Como que foi possível fazer um alinhamento nesse momento e trazer pessoas para o centro, tanto colaboradores quanto clientes? Excelente pergunta. Quando começou a pandemia,
As operações baseadas em varejo, ponto de venda físico, que você entende com muita profundidade, né, é influenciadora nesse tema, sabe da importância da presença física, né? E aí essas lojas fechadas, o que eu percebi, Carol, isso foi uma bandeira muito forte da ABF, inclusive. A ABF arregimentou os seus associados e começou a compartilhar uma série de conhecimentos e gerando inspiração para que cada franqueador fizesse o mesmo com as suas redes. O que eu quero dizer, para mim, é um dos maiores legados, e aqui eu sempre faço questão de frisar, mesmo nas situações mais complexas, e a gente está vivendo uma situação terrível, 1 milhão de mortes, enfim, não vou negligenciar jamais isso, mas sempre tem um legado positivo que tem um negativo enorme, né, um passivo que está ficando aí que não dá para a gente comentar, né? Muito triste, né? Mas tem um legado. Qual é o legado? As redes, Carol, se aproximaram muito dos seus franqueados para fazê-los garantir o que a gente chamou de sobrevivência. Eu até no começo da pandemia, a gente criou lá a tecla SAP, SAP, por conta do novo idioma, né? Que você falou que é um conhecimento síncrono. Tem todo um novo idioma, né? A gente precisa entender. E no novo idioma você aperta a tecla SAP. Sobrevivência, agilidade e protagonismo. Eu brinquei bastante com esse acróstico, porque o primeiro lema foi como a gente vai sobreviver. Claro, saúde, né? Todos nós sobrevivendo, protegidos contra a doença, enfim, respeitando as regras, mas a sobrevivência dos negócios, Carol. Depois, muita agilidade, e aqui que diferenciou os empreendedores, agilidade, e o protagonismo de fazer acontecer. E aí o ponto é, essas redes foram muito parceiras em diminuir taxas, reduzir taxas, porque não tinha receita. Então, houve um processo de empatia muito forte. E eu não estou aqui pintando um mundo cor-de-rosa, um mundo azul, de que tudo foi perfeito, não. Teve fechamento de negócio, ok? Mas eu nunca vi tanta consideração, tanto processo de empatia, seja do cara que alugava a nossa sala em São Paulo, não, conseguiu renegociar, enfim. Então, trouxe sentimentos humanos, na minha visão, muito bons, muito positivos. E aí, ontem, conversava com um dos diretores da BF, Dr. Sidney Amendoeira, que é um parceirão nosso, num dos nossos eventos, e ele disse que o número que a BF trabalha hoje de fechamento, que é reportado pelas franqueadoras, ok? Que ficou em torno de 5%. Que fechar 1%, fechar 0,5% já é muita coisa, mas eu achei que fecharia mais. Se eu tivesse que estimar, eu achei que fecharia mais por conta dessa tua pergunta, de que muita gente teve dificuldade. Porém, pode ser que a gente tenha um pouco mais de respingo agora, porque nem todos esses fechamentos, Carol, a gente pode atribuir à conta da Covid. Alguns negócios não vinham, né, não vinham tão bem. É um tema muito complexo, tá? Eu não quero generalizar, não quero... pode ter gente que está ouvindo aqui que teve seu negócio fechado, vai falar, poxa, esse cara não tem sensibilidade, não entende o que está acontecendo. Não foi... É muito difícil para todo mundo, né? Mas eu acho que tem coisas que talvez pudessem ter sido evitadas. Talvez esse seja um outro legado para a gente tomar decisões que a gente precisa ter tomado, e eu posso dizer como empreendedor, tá? Eu não li no livro. Estou dizendo em relação ao meu negócio, que a gente teve que tomar decisões muito duras, que eu já devia ter tomado antes. Falha de gestão de quem vos fala aqui. E eu acho que é importante ter essa autocrítica. Eu não posso digestão, né? Como a gente falou, falha de gestão e precisa de muita digestão para engolir algumas coisas, né? Digestão e muita digestão, né? Exatamente. Então foi um momento, e está sendo, né, Carol? Está sendo, mas eu acho que agora vem um processo de recuperação, alguns segmentos responderam mais rápido, tá? E outros menos rápido. Eu tô aqui tentando ler as perguntas, gente. Eu já tô com 40 anos, pelo amor de Deus, né? A pessoa manda uma pergunta grande, eu não consigo ler porque a letra fica miúda, tá? Daqui a pouco eu volto nela. Mas deixa esse eu pegar é o motivo o de eu caminhar com isso aqui, ó. O meu tá aqui em algum lugar, tá? Deixa eu te fazer um paralelo aqui, trazer algumas questões. E você falou de sobrevivência, agilidade e protagonismo, né? A gente aqui usou muito o sobrevivência, posicionamento e legado. Que uma é o modus operandi, a outra é pensar em curto, médio e longo prazo. Porque muitas empresas, no desespero da sobrevivência, acabaram se esquecendo dos outros pontos, né? Que assim, beleza, como que meu posicionamento está sendo afetado pelas decisões que eu estou tomando nesse momento, né? Porque a gente teve aquela discussão, não demite ninguém, depois a coisa apertou, precisou demitir. Então, assim, vieram muitos movimentos, talvez de forma muito precipitada, porque inclusive foi o que eu discuti aqui com o Eduardo Terra, que ser ágil é diferente de ser apressado, não é ser precipitado. Então, você tem que ser ágil, mas tem que ter um mínimo de embasamento para tomar as decisões, inclusive pensar em qual que é o impacto delas. A questão mesmo de posicionamento, de como que sua empresa passa a ser vista nesse momento, e a questão de legado,
E aí eu ouvi uma frase nessa pandemia de que foi um dos maiores presentes para mim do Covid, que foi uma frase de um amigo meu chamado Cristiano Franco, que ele fala o seguinte: herança é o que a gente deixa para as pessoas, e legado é o que a gente deixa nas pessoas. E quando a gente fala, né, de cultura, de liderança, de empreendedorismo, a gente está falando o tempo inteiro de legado. E aí eu queria entender de você o seguinte: quais foram os principais movimentos adotados pelos seus clientes, né? Não precisa citar nomes, longe disso, mas você, inclusive, dentro da BF, pode ter acompanhado esse movimento de uma forma mais ampla. Mas quais foram os principais movimentos adotados em relação aos colaboradores que, na sua percepção, foram muito positivos e assertivos nesse contexto? Eu acho que tem um complexo de informações que a gente precisa fatiar para avaliá-las, né? Eu acho que quando você fala do sobrevivência, posicionamento e legado, eu acho que isso pode reforçar o amálgama do propósito, né? Do reason why, né? Do razão de existir, que eu acho que está por trás, ou embasando, ou suportando tudo isso, e que ficou mais claro, redes que tinham isso mais aflorados ou mais presente. Vários documentos foram feitos logo no começo da pandemia, e aqui eu ressalto de novo o papel da Associação Brasileira de Franchise. Vários advogados deram pareceres do tipo: olha, você tem que usar o processo de empatia nas negociações, e aí explica juridicamente o direito do príncipe, uma série de elementos jurídicos. Eu não sou advogado, obviamente não vou me ater aqui a falar uma besteira, mas o que eu quero dizer assim, esse sentimento de empatia foi fundamental. O que as redes fizeram, então? Inicialmente, bom, vou dizer o que a Praxis Business fez, ciente do seu propósito e pensando em legado. A gente disponibilizou 50 videoaulas gratuitas por 2 meses para os franqueados de várias redes do Brasil, para que eles pudessem usar esse tempo que a gente não podia... A gente não podia vender nada. E olha só que interessante, Carol. A gente tem lá no nosso propósito gerar prosperidade nos relacionamentos e nos resultados. Sim, a gente acredita que relacionamentos geram resultados. Lá na Praxis, a gente acredita que relacionamentos geram resultados, né? E aí, a gente falou assim, pô, não dá para eu ligar para a Carol e vender alguma coisa nesse momento. Então, olhamos para a nossa lista de clientes, olhamos para o mercado e falamos assim, vamos oferecer. E para alguns clientes, a gente fez 150 lives, maior parte gratuita. A gente quis dizer o seguinte: olha, você nos ajudou nesses 11 anos. Eu não falei, a Praxis tem 11 anos de vida, atendeu 480 empresas. A gente elencou vários e disse o seguinte: olha, você nos ajudou a chegar até aqui. Agora vamos passar junto por isso. Agora, se lá na frente você quiser contratar, ótimo, show. Você não tem obrigação nenhuma. Zero. A gente está fazendo porque a gente se sente na obrigação. Então, esse espírito eu acho que permeou muito. Mas é claro que no final do dia, passado um tempo, a gente precisou monetizar essas coisas, né? Então, o que as franqueadoras... A gente vive disso, né? A gente vive disso. O que as franqueadoras fizeram foi assim... no franchise tem modelos de taxa, pagamento de royalties, sobre faturamento. Elas foram muito... A gente fez pesquisa para isso, 2 pesquisas durante a pandemia. A maior parte isentou, negociou, flexibilizou, foram muito parceiras. Fizeram encontros via Zoom, Google Meet, Teams, enfim, não importa. Uma ferramenta, uma plataforma tecnológica que não faziam. E hoje tem rede que já fez 35, 40 lives internas, né? Encontros remotos que não faziam. Para quê? Para dar tranquilidade, para dar segurança. Contrataram, veio o melhor cara para falar de shopping center, para como negociar com shopping center. Não, a BF se associou com a Brace e fizeram um protocolo juntas, tentando minimizar. Então, eu não quero colocar um olhar super mega otimista, que é da minha essência, mas eu vi muita coisa positiva nesse sentido. E aí, a tua pergunta original eu sou do conselho de 3 marcas franqueadoras. Essas 3, a determinação inicial foi assim: não vamos demitir ninguém. Essa vai ser a nossa última. Eu não estou dizendo que essas 3 são 100%, mas eu posso dizer, nessa base, não vamos demitir ninguém, porque vamos tentar manter isso, que é o tal da sobrevivência, né? E foram muito efetivas nisso. Uma boa parte delas se beneficiou de alguns benefícios, se beneficiou de algumas ações do governo, que foram fundamentais, eu acho que foram muito assertivas, né? O medo, o desafio é que a conta começa a chegar agora, né, Carol? E se esse ramp-up não vier, aí talvez a gente tenha uma segunda onda de complicações de business, de negócios, né? Mas foram muito focadas nisso. Óbvio que decisões difíceis tiveram que ser tomadas. E também não dá para atribuir, infelizmente, todas as demissões à Covid. Não dá para atribuir tudo, não dá para jogar tudo na conta da Covid. Não sei se você viu aquele documentário lá que fala do 11 de setembro,
né? Gente, pelo Uau. amor de Deus, né? É só para suavizar aqui a nossa discussão e fazer um paralelo, mas muitas pessoas sumiram no 11 de setembro e não morreram no 11 de setembro. Elas aproveitaram aquele momento para sumir do mapa, porque tinham muita dívida, porque queriam se desfazer de casamentos. E quando a gente pensa em Covid, você trouxe uma coisa que é importante, e eu até gosto muito dessa frase também do Warren Buffett, que diz o seguinte: é quando a maré tá baixa que a gente vê quem tá nadando pelado. Então, o que a Covid fez foi o seguinte, cara, acabou, não tem maré. Então, assim, quem estava pelado ficou completamente exposto. Então, um negócio que não tem fluxo de caixa para 6 meses, né? Isso poderia acontecer outra coisa, né? A gente é sócio fundador das nossas empresas. Eu sempre me pergunto isso: e se eu ficar doente? E se eu morrer? Acaba tudo? Então, assim, essa é uma preocupação que É talvez muito agora... vulnerável, né? É muito vulnerável, né? Exatamente. Então, o legado, né? Eu acho que os aprendizados, acho que essa é a palavra mais adequada, é a gente entender que nós somos vulneráveis mesmo, né? E que se um vírus, uma coisa microscópica, arrasou, matou pessoas, matou negócios, acabou com economias, deixou o mundo de cabeça para baixo como ele ainda está, é importante que a gente entenda, nós não somos super-heróis, nós não somos invencíveis e a gente precisa se preparar, por mais otimista que sejamos, né, para um futuro que é incerto. A E nossa aí, nudez é muito imperfeita, né? Usando o Warren Buffett, a nossa nudez é muito imperfeita. Na gestão, eu percebi isso muito claramente. E aí, essas ah, decisões, né? Eu acho que você se defronta com uma nudez não perfeita. E aí é importante exatamente. você ter essa reflexão e gerar esse aprendizado. Aliás, se me permite, outro grande legado é nós estamos aprendendo na prática a diferença entre caixa e lucro. Uma empresa vive anos sem lucro, mas não vive meses sem caixa. E aí, a gente faz vários treinamentos de gestão financeira, um dos produtos que a gente mais vende. A gente tenta ensinar, a gente tenta praticar. Quando eu digo tenta, é dar o nosso papel, transformar informação, transmitir. É claro que se preocupar com ela ser assimilada, mas assim, na prática nós estamos sentindo a diferença de caixa e lucro. Está sendo um MBA de gestão financeira a duras Exatamente. penas, né? Como diria a manhã, o que a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Então foi na porrada. Eu queria fazer um gancho com isso que você trouxe agora do ramp-up, da necessidade, né? Porque a conta começou a chegar agora. E eu tenho uma crença que é a seguinte: Adílio, comprometimento ele existe onde existe confiança. A confiança existe onde existe colaboração. A colaboração existe onde existe compartilhamento e comunicação. E eu percebi esse movimento das empresas, uma necessidade muito grande. Você falou isso agora, né? Maravilhosa essa estratégia que vocês adotaram de se aproximar dos clientes, de devolver, de retribuir. Então, acho que isso é fantástico. A gente vive realmente num mundo de abundância. E a gente começou a perceber as verdadeiras conexões nessa pandemia, né? Com quem a gente verdadeiramente se conecta. E eu vi muitas empresas do varejo aproveitando, né? Tanto que o segmento de construção civil cresceu, porque muita gente aproveitou para, né? Agora eu vou pintar a loja, agora eu vou reformar a loja, agora eu vou investir num site, numa rede social, plataforma digital, blá, 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 mas, minha percepção, tá? Ainda está muito aquém a questão do investimento em pessoas. Ah, vamos contar Zen, Viadito, plataforma, para poder conversar com o WhatsApp. E o cara não sabe escrever um texto, e o cara não tem português bacana. Então, assim, como que você enxergou isso, né? O investimento em tecnologia versus o investimento em humanização. Olha, Carol, tema bem espinhoso. Mas eu Falei tenho para a minha. você. Mas é uma delícia, adoro esse papo. Eu tenho a minha visão, né? A gente tem a lente do mundo. Tem uma coisa que você estava falando de pessoas, eu vou. Teve uma das lives que eu assisti, porque eu também estudei muito nesse período, Uhum. do Bernardinho. Ele falou assim: temos que ser, nesse momento, brutalmente verdadeiro com as nossas equipes. Muito transparente, né? Eu adorei essa expressão brutalmente verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Num dos conselhos que eu faço parte, o CEO da empresa, que é um jovem talento, falou assim: Adir, temos que ser brutalmente verdadeiro no momento ruim, mas brutalmente verdadeiro no momento bom também, que é compartilhar lucro, que é dividir, que é fazer uma remuneração variável. Ou seja, eu estou usando todo esse contexto para chegar na tua resposta, para dizer, tem empresas que têm, sim, uma vocação muito forte para o capital humano e tem empresas que pousam, que acham que isso é bonito falar, mas não necessariamente tem um tratamento do capital humano. Eu vivi 9 anos numa empresa onde eu fui trainee, que foi a Mil Assistência Médica, que foi onde eu comecei com franquias, que tinha o presidente da Mil
ele dava um cartão de visita dizendo assim, gerente de RH, dono da Mil, ele vendeu a Mil por 10 bilhões de reais, um pouquinho antes de morrer. Se eu te Ele disser que dava, eu tinha esse cartão de visita, você acredita? do Edson de Godoy Bueno, eu acredito, porque assim, e ele era o dono de uma empresa de 10 bilhões de reais, e ele falava como gerente de RH. Só para a gente dar a real dimensão Legal. aqui do que a gente está falando. E outra, eu estou conectado na BRH Brasil, que é, para mim, uma das grandes referências no Brasil. Tá? Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui nesse espaço sendo acolhido algumas das minhas ideias. Então, olhando para isso, cara, não fugindo da tua resposta, eu acho que sim, esse processo de investimento em pessoas tem que estar muito na cultura mesmo, e aí dos seus fundadores, dos seus líderes principais, porque cultura vem de cima para baixo. Meu sócio Tonini tem uma frase que eu adoro, de baixo para cima é rebelião, não é cultura. Né? Boa. É um processo que tem que vir dos líderes. Né? E aí, nesse momento de legado que a gente se viu nu, a gente começou a perceber algumas inconsistências nossas, algumas incoerências. Né? Eu fui estudar, por exemplo, e essa frase do Duas Vezes no Mesmo Rio, que eu não lembro quem é o autor, eu vi no curso do Cortella. O Cortella cita, e ele sempre cita, óbvio, os autores, mas no curso de filosofia que eu fiz com o Cortella, ele fala exatamente sobre isso. Né? O Rio muda, todos nós temos que mudar. Né? Aliás, eu não posso sair dessa pandemia, Carol, o mesmo cara que entrei, 6 meses depois. Não dá, né? A frase é de Heráclito. Olha. Tá? E esse conceito que você acabou de trazer aí é o conceito do Nassim Taleb de antifragilidade, né? Antifragilidade, que também está fazendo muito sucesso, né? Que é a resiliência, só que você volta melhor, né? Não o estado original, né? Eu acho que é um tema muito relevante para a gente também. Então, o tema humano, assim, a gente vive disso, né? Eu acredito nisso, eu acredito fortemente nisso. Isso está na minha essência. São as pessoas que fazem as coisas acontecer. Pô, Adriano, que coisa mais antiga. Pois é, mas não é tão verdadeiro para todo mundo. E aí tem que ter métricas de investimento em pessoas, de produtividade. E outra coisa também que eu adoro, tem uma rede americana, The Container Store, que é considerada uma das melhores redes para se trabalhar no varejo americano. O Kim Tyndall, que é um dos caras que fundou o movimento Capitalismo Consciente, ele fala uma coisa que eu gosto, fala assim, eles têm alguns valores que são muito legais, né? A gente vai todo ano lá na NRF em Nova York, e a gente sempre estuda o case deles e outros, né? E ele fala assim, bom vale 3 meia boca. Ele não fala em inglês assim, né? 3 half mouth, né? Brincando aqui, né? Ele não fala, mas assim, excelente vale 3 medianos. Então, assim, ter uma pessoa muito bem definida, alinhada, você ter investido bem nisso, de repente você tem um talento melhor. Que para mim, em Praxis Business, tem sido um dos principais aprendizados. Ter menos pessoas e cada vez mais gente que entrega. Agora eu também preciso criar mecanismos para mantê-los, para engajá-los, né? Para alinhá-los. E não é fácil como empreendedor, porque tem que fazer toda essa conta fechada. Né? Agora, não dá também para andar sem tecnologia, né? Processos, tecnologia e pessoas. Né? Para mim é o PPT, pessoas, processo, tecnologia. Aí a gente tem que equilibrar tudo isso daí com contas alinhadas aos seus princípios. Mas, aliás, voltando da NRF desse ano, a gente voltou no final de janeiro. Se eu te mostrasse um slide nosso do roadmap, 4 grandes tendências, a gente colocou people centricity. O ano passado foi customer centricity, né? Centralizar no consumidor. Esse ano, not consumers, people. Antes de serem consumidores, são pessoas. Antes de serem funcionários, são pessoas. Pode, você falar isso dentro da BRH, parece que está chovendo molhado. Mas olha o varejo, a maior convenção de varejo do mundo, 79ª edição, que foi em janeiro de 20, falando dessa centralização nas pessoas. Não é nada novo, mas se olha de uma maneira diferente. Fazendo jabá aqui, mas eu antes da NRF desse ano, tá? Eu lancei o Bora Bater Meta em 2019, setembro de 2019. Eu criei um Canva lá, ó, que eu colocava aqui. Aqui é o Seller Experience. Boa. Mas quem está no centro dessa discussão, no meu caso, que é o livro de vendas, é o vendedor, né? Que é o Employee Experience, enfim. E a gente, às vezes, foca tanto na jornada do cliente que se esquece da jornada do colaborador. Né? Tem muitas redes de varejo que a gente entra, o banheiro do cliente, é um negócio maravilhoso, lindo, perfume, absorvente. Né? Aí você entra no banheiro do colaborador, senhor, né? O que é aquilo? E aí a gente vê um movimento bem interessante. Ontem estava fazendo uma pesquisa, estou até aqui procurando algumas imagens, porque ontem eu tive insônia, né? E eu comecei a fazer algumas pesquisas, olha lá. Emprego temporário nas lojas de Belo Horizonte deve crescer até 30%. Né? Que aqui não dá para ver, mas Coca-Cola contratando, 3 mil vagas, né? ReHap abre 1.700 vagas temporárias. ReHap que agora tem um novo presidente,
que é o Ronaldo Pereira, ex-Óticas Carol, um mestre, um monstro, uma pessoa que tem uma habilidade de gente e de estratégia absurda, e aí talvez esteja já fruto dessa visão, né? Pois é, e aí a minha pergunta para você é o seguinte: vamos pensar agora em gente, já que você está falando de cultura, de empreendedorismo, de liderança, etc e tal, a gente tem aí o varejo precisando, né, fazer essa retomada. A gente tem um consumidor mais consciente e, ao mesmo tempo, mais desconfiado, um consumidor mais digital, né? 5,7 milhões de pessoas fizeram pela primeira vez uma compra, né? É o dado mais recente que eu tinha, deve estar atualizado já isso, nessa pandemia. O ponto de venda, de fato, ele precisa se tornar um ponto de experiência. E aí eu queria entender de você, como um especialista no assunto, uma das maiores autoridades do Brasil, quando a gente fala em franquia, modelos de franquia e varejo. Que competências são essas que precisam ser procuradas nas pessoas no momento de recrutamento e seleção? E que competências são essas que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga ter vendas mais consistentes, sustentáveis e ainda mantermos a reputação das empresas nesse contexto? Olha, essa é a pergunta do milhão também, né, Carol? Mas eu acho que dá para a gente raciocinar alguns caminhos aqui. Tudo aqui é sua opinião, opinião da autora, a BRH não se responsabiliza pelo que ele está falando, então você pode falar o que você quiser. Não, eu quero compartilhar com o pessoal a jornada que a gente seguiu. Eu acho que tem, primeiro, um caminho muito forte, que não é pandemia, não é na pandemia, mas que se fortaleceu, que é foco nas soft skills, mais do que somente as hard skills, né? Das competências socioemocionais, das habilidades de se relacionar melhor com os outros, autoconhecimento, protagonismo, accountability, resiliência, flexibilidade, comunicação não violenta, que eu acho que isso é fundamental. As hard skills, né? Essas habilidades mais duras, elas são mais facilmente treináveis, né? Eu posso desenvolvê-las. E essas soft skills partem de uma premissa muito forte, que aqui eu queria deixar um pensamento que eu aprendi durante essa pandemia, foi até com a Betânia Tanuri, numa das lives que eu assisti dela, adoro acompanhar o pensamento dela, que ela falou assim, falando de habilidades, né? Esse vendedor precisa desenvolver habilidades digitais, ele não pode mais ter medo de se relacionar com uma ferramenta um live streaming, um Instagram, ele não tem como, não tem mais espaço, né? Se ele tem filho, senta com o filho que o filho ensina. Se ele não tem filho, tá cheio de live gratuita para te ensinar a fazer, porque a relação mudou. A sua loja pode estar fechada, seu negócio não. Acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito. Sua loja pode estar fechada, mas seu negócio não. Então, esse é um outro aprendizado. Mas a Betânia trouxe um pensamento, Carol, de um processinho. Como tem muito vendedor que te segue, que te acompanha, que para mim é a razão de ser de qualquer companhia, né? A gente gosta muito de um ditado assim, vai com Deus e volta com o cheque, né? Volta com a venda, não brincando com nenhuma religião, né? Sim. Eu tenho a minha e acredito na minha, mas volta com o contrato. Então, essa figura é muito importante, né? Eu sou o líder comercial da minha empresa e eu adoro fazer esse papel, tenho maior gratidão. Agora, como é que é o processo de mudança? O processo de mudança são 4 etapas muito simples que a gente não se percebe. Como gestor de gente, né? Como gestor de um time, que eu preciso fazer com que os meus vendedores se assimilem, adquiram essas novas habilidades, essas novas competências digitais, soft skills, enfim. Então, assim, não dá para fazer nenhum processo de mudança. Se a pessoa não reconhece. Primeira etapa, eu preciso mudar. Eu sei que é muito óbvio o que eu estou falando, mas é que ele esquematiza, ele dá um jeito da gente pensar melhor. E eu, como tenho na minha essência o método, eu gosto de método. O método me ajuda, porque libera minha cabeça para pensar em coisas que eu não preciso ficar gastando energia para ficar pensando. Quando eu consigo desenvolver um método, eu já libero um monte de energia, o método já entra no automático, é método. Depois eu consigo ter tempo para pensar coisas novas, né? É isso que, para mim, funciona assim. Agora, primeiro, eu preciso mudar. Eu reconheço, né, que eu preciso mudar. 2, eu quero. Eu preciso. Eu quero. 3, eu sei mudar. E 4, eu faço a mudança. Então, primeiro, assim, não adianta você falar para mim assim, Adi, você precisa mudar, você precisa emagrecer, você precisa... Eu não fumo, mas você precisa parar de fumar. Se eu não reconheço que eu preciso, a sua fala não entra para mim, né? Então, assim, o primeiro processo é o grau de consciência. E nesse momento de transformação é ter consciência que, assim, eu preciso aprender sobre isso. Eu quero. Eu reconheço que eu preciso aprender um monte de coisa. Será que eu quero?
Aí, tá bom, eu preciso e quero. Agora eu sei fazer muitas vezes. Pô, você não consegue fazer? Não sabe fazer. Então eu sei fazer. E aí o 4 é o meu protagonismo fácil. Faz sentido para você esse esqueminha simples? É da Betânia, não é meu, mas eu já incorporei, ok? Porque eu ouvi dela e eu vou replicar sempre no nome dela. Eu tô aqui quase tendo um troço, porque quando eu escrevi meu primeiro livro, O Seis da Vida, né? Eu falo que tem 4 Cs que guiam a minha vida, que são consciência, coerência, consistência e coragem. Então, Uau. consciência é exatamente isso, cara, clareza, né? Esse negócio tá incomodando, dá para conviver com isso, onde é que tá pegando, onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar, né? Coerência, é beleza, eu tenho disposição para agir de uma forma diferente, eu quero a ponto de, né? Enfim, mudar a maneira como eu me comporto. Consistência tem a ver com esse conhecimento. Eu tenho um lastro para fazer esse troço aqui. E coragem é assim, meu, e agora? Vou mesmo? Né? Porque quando a gente fala em protagonizar, em mudar, tem uma questão de coragem. Aliás, esse é um tema que a gente tem discutido muito aqui, que é coragem digital. Porque assim, a transformação digital, gente, ela já se deu, já era isso. O mundo tá dado. A questão é que tem muito analfabeto digital, semi-analfabeto digital, tem muita gente em adaptação digital e tem muita gente sem coragem digital. Você sabe que eu ouvi essa expressão coragem digital do Lívio Fiosa, talvez o nome talvez seja certo, que é o presidente da Fiat numa live no UOL. Logo no comecinho da pandemia, e ele falou o seguinte: a gente teve a coragem digital de usar tudo isso que estava à disposição, porque já existia. As lives já existiam, o e-commerce já existia, o omnichannel já existia, a educação à distância já existia, né? As reuniões remotas. Teve a coragem digital, e aí o Bernardinho vem e complementa no outro dia, numa outra live, nós nos declaramos capazes de usar tudo isso. Então, assim, nós nos declaramos empoderados. Né? Aí vem o mantra das startups, mais rápido do que perfeito, né? Que explica tudo. Né? Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Adoro essa. Sempre pensei nisso, né? Sempre pensei nisso. E aí é a coragem. Aliás, não falei, mas a Betânia diz exatamente isso. A coragem vital de reconhecer que você tem medo. Porque a mudança pode gerar medo. Só que você não vai mudar se você não reconhecer que você tem o medo. Aí vem o Brené Brown, né? e nos explica a coragem de ser imperfeito, da gente entender nossas vulnerabilidades, até como maneira de nos aproximar mais das pessoas, né? De que somos imperfeitos, reconheço, tá bom. Agora vamos para frente. Vamos para frente. Lá. E agora, né? Você sabe que amanhã lá no fórum a gente vai ter um painel que vai falar exatamente sobre isso, né? O que aprender com o mundo das startups. A gente tem um desafio muito grande porque o RH, de uma maneira geral, por ser uma área, né, que sempre existiu dentro das organizações, que passou por uma série de evoluções, ela tem uma pegada muitas vezes tradicional. Por quê? Porque você precisa olhar para frente, olhar para fora, mas você também precisa manter o equilíbrio entre aquilo que é a cultura estabelecida, a cultura desejada e por aí vai. Né? Então, assim, quando a gente fala em aprender com o mundo da startup, eu acho que tem isso que você acabou de trazer, né? Que é, o que a gente vai fazer de novo? E tudo bem se der errado. A gente... Só que aí no meio de uma crise, quem é que vai se expor a ponto, né, de colocar na janela e dizer assim, tá bom se der errado? Não, tá todo mundo morrendo de medo de errar, porque as listas de demissão, elas continuam rolando. Por mais que muita gente tenha dito, não vou demitir, a gente viu lives, demissão sendo feita em massa no Zoom. Né? Então, assim, eu queria ouvir de você... A Disney demitiu, acho que ontem, 28 mil pessoas. Eu li essa notícia, não aprofundei. Então, vale a pena dar uma checada, porque eu acho que é um ícone também, né? Os parques fechados, né? E, de novo, teve demissão. Na Praxis eu tive que fazer demissão, né? Então, também teve processos né? Doloridos, né? Exatamente, faz parte do processo. E aí eu queria saber de você o seguinte, né? Queria fazer essa conexão agora, até abrir aqui os comentários para o pessoal mandar os elogios, né? Isso, olha lá, o pessoal demais, né? Aula de vida. A Gica não demitiu ninguém, tem 120 colaboradores. Parabéns, Gica. Olha, eu vou te dizer que eu não demiti aqui na Posicione, eu ainda contratei 3, porque eu sou louca. Mas ok, isso é conversa para outra live. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente contratou, já aumentou, tipo, quer saber de agora vai o racho, eu vou aproveitar, mas enfim. E queria entender com você o seguinte, a gente está falando muito dessa questão do Great Reset, né, que é um movimento do próprio Fórum Econômico Mundial, que é essa coisa do resetar. Então, o seu olhar, quando você pensa nos desafios do varejo, né, nos desafios de liderança, de cultura, de empreendedorismo dentro desse contexto, na sua percepção, o que precisa de um grande reset? Né? O que precisa de um grande reset para poder ficar mais bonito, né?
Ô, Carol, você podia ter combinado essa pergunta antes, né? Eu já vinha com ela. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Putz, grilo, o grande reset. Para mim, o grande reset é a crise de autenticidade. Te respondendo com muita tranquilidade no meu coração, aliás, foi o livro que mais me impactou no varejo. Foi um livro chamado Autenticidade, de dois caras que se chamam Gilmore e Pine, é o sobrenome dos dois. Foram os caras que criaram a economia da experiência. O que a gente fala de experiência de consumo, são esses caras que criaram esse tema, que eles defendiam isso com propósito de valor há 15 anos, 20 anos. A história do você paga $1 um café, mas no Starbucks você paga 3, 4, 5, porque tem uma experiência. Isso estou falando de 20 anos atrás, tá? Quem são Não os é nada. autores do livro? Autenticidade? Gilmore, os dois sobrenomes, Gilmore, né? Gilmore Ok. e Pine. E eles têm um livro chamado Autenticidade. Joseph Pine, tem um TED bem bacana, né? Que Joseph fala sobre Pine e eu acho que experiência. David Gilmour. Não, David Gilmour é do Pink Floyd. Gilmour. Enfim, Gilmore. Mas enfim, Gilmour. E esse livro Autenticidade, ele fala, olha, e esse livro tem uns 10 anos que eu li, que ele fala o seguinte: as empresas serão o que elas são, e não adianta ficar criando fake. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Eu não estou sendo 100% fiel ao que o livro escreveu, eu estou falando do meu entendimento. Assim, não dá para ter promessas não cumpridas. Eu acho que o grande, né, o reset disso é ter essa autenticidade, é ter clareza da sua essência, do teu propósito, né? Adorei essa coisa do legado nas pessoas e a herança para as pessoas. Já vou usar, depois você fala de novo o nome da pessoa, porque eu gosto de citar a fonte, né? Eu falo que foi com você, né? Porque é justo, né? É honesto para quem cria, né? E não fui eu que criei, mas eu já vou usar. Então, essa crise de autenticidade, Carol, para mim, ele é o ponto-chave da história, né? De tudo isso que está ficando. De ser muito autêntico, de ter clareza do que eu sou e do que eu não sou. E aí ele fala tanto desse tema que ele fala assim: as empresas têm que ser autênticas e tem que ser. E você vai adorar isso, porque você fala de bora bater meta, bora dar show, você já fala isso há muitos anos. Ele fala assim, ó, a sua empresa tem que ser tão show, atendimento tão show, que você devia cobrar ingresso para os clientes entrar na sua loja. Olha a visão dele, né? Do atendimento como um espetáculo. Eu estou aqui na superficialidade. O tema, é claro que se você for ler hoje, você vê que os cases não estão mais atualizados, né? Obviamente, ele falava de um varejo de 10 anos atrás. Mas a essência em si da proposta, de ser autêntico, para mim, é o que fica. Aliás, pelo meu momento de vida, é o que é mais importante. Você está com 40, eu cheguei nos 50. E os 50 é uma transição, assim, muito interessante, né? Então, não dá para você não ser autêntico, né? Simplesmente tem que estar na sua essência. Para mim, esse é o ponto, Carol. Desse reset. É uma das coisas muito bacanas, e você trouxe essa questão da autenticidade como um ponto de reset, cara. Seja quem você é, assuma, né? Assuma sua posição. Você trouxe suas imperfeições. Serão que elas são. Não dá para fazer promessas e não cumprir. O mundo cobra muito caro, né? Por isso, eu brinco, inclusive, que às vezes é mais. O pessoal acha que é mais barato, né? Que você paga caro quando você não é você. Quando você é você. Eu falei, cara, você paga, mas quando você não é você, você não sente que você paga isso em prestações, mas é muito mais caro. E eu queria compartilhar com você aqui, já que uma das coisas mais legais dessas lives, Adi, é ver como pessoas como você, que são autoridades no assunto, que são grandes referências, né, que são conselheiros de organizações, são presidentes de associações, né, que são fundadores de grandes empresas, né, enfim, que prestam consultoria. E você, para mim, é uma referência, né, desde quando eu te conheci lá atrás. E esse exercício de humildade, né? Porque a humildade no sentido de, olha quanta coisa você compartilhou aqui com a gente, que você aprendeu nesse contexto. E eu acho que isso é muito bacana. Doloridamente, né? Dolorosamente. Enfim. Dolorosamente. E é isso. Não tem, assim, eu aprendi uma definição com um dos grandes gestores da minha vida, de pessoas, que ele falava assim: indivíduo negativo, divisível, do 2. Indivíduo é um ser não divisível por 2, né? Eu nunca consegui entender essa coisa, se é um na empresa, outro em casa. Para mim isso é meio esquizofrenia, tá? Numa boa, assim, eu sei que esquizofrenia é uma doença, tem que ser tratado, tem medicação, enfim. Mas isso é meio esquizofrenia. Claro que, quando eu faço meus churrascos aqui em Valinhos, que é onde eu moro, o meu repertório de palavras não é tão esse que eu estou dizendo aqui. Não sei se é rebuscado, mas não é tão esse, né? Meu repertório é um outro. Mas, numa boa, o cara que faz o churrasco aqui, que recebe os amigos, é o mesmo que lidera
uma empresa, ou que está junto aprendendo. Então, eu acho que o valor está em outras coisas. Pelo menos essa é a minha lente de vida. É assim que eu enxergo as coisas, né? Por isso a coisa da autenticidade. Óbvio. Aliás, tem uma coisa que eu adoro também. O meu mestre, Robert Wong, do livro Sucesso está no Equilíbrio. Adoro! O Sucesso está no Equilíbrio. Cara, Ele me ajudou muito. O Facebook me lembrou hoje de uma frase que eu postei falando do Robert Wong. Nossa, chega, me arrepiei aqui agora, mas continue falando aí. Não, e o Wong me ensinou tanta coisa. E eu fui do conselho de uma ONG, que é o Instituto CEO do Futuro, que ele fundou. E eu dou aula de planejamento de vida nessa ONG. Dei aula sábado passado, inclusive. E ele falou sobre que tem a ver com a autenticidade, que tem a ver com a minha essência de vida, tá, Carol? Que assim, eu gosto muito de um pensamento de Confúcio que diz: arrume alguma coisa que você gosta de fazer, jamais vai precisar trabalhar na vida. Eu amo esse pensamento, né? E nunca consegui trabalhar por dinheiro. O dinheiro ele é muito importante para mim, mas ele vem na sequência. Assim funciono eu, ok? Não estou dizendo que todo mundo deva funcionar assim. O dinheiro traz muito conforto, qualidade de vida, plano de saúde, né? Traz educação, traz um monte de coisa. Mas ele fala assim, pô, as pessoas têm que descobrir o seu dom. E aí a palavra dom em inglês é gift. E gift é presente, meu. Olha que coisa linda. E ele sugere, aliás, esse foi um dos grandes motivos de eu tomar a decisão de montar a Praxis, que vem do grego transformar a teoria complexa em algo prático. Eu era sócio de uma outra consultoria, uma grande consultoria, com muito orgulho, e saí porque eu estava infeliz comigo. Não, a empresa é maravilhosa. Eu estava querendo buscar algo mais e não sabia o quê. Aí eu lancei Praxis, o nome Praxis depois, uns 2 meses depois. Mas qual é o ponto aqui? Como é que a gente descobre gift, né? Segundo o Wong, vocare, vocação, do latim voz interna, chamamento, é aquela vozinha. Estou falando baixo aqui. É aquela que diz, vá, fique. Vá. Você gosta disso, Carol, você não gosta daquilo. Isso tem a ver com autenticidade, né? Eu acho que é um pouco disso. E aí, ele brinca não. Ele traz no livro de maneira séria, eu vou brincar, um exercício simples, em 1 minuto, portanto, não é ele é superficial aqui, ele não pode ser decisivo, vou me permitir, mas assim, para descobrir um pouco do seu gift, faz um círculo e lista coisas que você gosta de fazer. Dessas listas que você faz muito bem. E dessas, as que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. Né? Tem um negócio que é o Ikigai, que amplia um pouco mais isso, mas que ele é um pouco mais amplo, tá? E aí, eu gosto de fazer, eu faço bem, as pessoas estão dispostas a pagar. Eu fui descobrindo na minha jornada que eu recebi um gift da comunicação, a habilidade de me comunicar. Eu não fiz esforço nenhum, Carol, porque no prézinho eu fui orador da turma. Na 8ª série eu fui juramentista. Eu não fiz esforço nenhum. Nenhum, zero. Eu não fui para o treinamento, zero. O cara falou assim, você vai ter o dom de se comunicar. Agora, se eu me comunico bem e falo coisas boas, aí é uma outra história. Aí é a minha responsabilidade de estudar para falar menos besteira. Não sei se estou conseguindo, mas me esforço, tá certo? Tento fazer. Então, e ele fala, e eu gosto muito da definição assim, cara, você não pode deixar esse teu presente guardado no armário. Tem gente que vai com 90 anos, vai desembrulhar o presente. Talvez não dê mais tempo. É muito triste. Então, é um pensamento, Carol, assim, para mim funcionou muito, que tem a ver com essa coisa da autenticidade. Ter clareza de quem você é e de quem você não é. É isso. Simples assim. Sensacional. A Áurea que está aqui assistindo a gente, que é uma grande amiga, ela postou ontem uma frase que eu uso o tempo inteiro, que é não se economize, pô. Falei palavrão. Adorei. Não se economize, caramba. Porque pra que ficar, né? Eu lembro que quando eu me separei, olha, nada a ver, mas eu assisti um filme que era aquele Comer, Rezar e Amar, e ela falava uma palavra que era surrender, né? E surrender é você se entregar de corpo e alma. Eu falo, meu, por que não vou? Ah, porque vai quebrar a cara, e daí? Né? A vida é isso aí. E se eu não for? Né? E quantos momentos, não viver isso, e quantos né? momentos felizes deixou de ter vivido, né? Se não foi, né? Então... Eu tô com o negócio separado aqui para poder conectar e a gente fechar aqui a nossa live, mas é um livro que eu tô lendo ainda, tá? Que é o Isso é Marca, do Seth Godin, e ele se conecta muito a uma questão que você trouxe e que tem a ver com a questão da autenticidade e ao mesmo tempo da não economia. Que ele fala o seguinte, toda empresa, ela existe para servir a alguém. E quando você não está numa economia escalável, o que ele traz aqui, não sou eu, Seth Godin, é que quando você está limitado em escala, é preferível concentrar sua energia na composição de um mercado. Traduzindo, escolha o seu cliente, escolha quem você quer servir, escolha as suas batalhas.
né? Assim, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez. Como diria o professor Cortella, quando você prioriza muitas coisas, você não prioriza nada. E vocês na Praxis têm um lema que eu acho fantástico, que é o conhecimento par, né? Que é prático, atualizado e relevante. E aí eu queria que você deixasse aqui uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, né? Algumas vão estar amanhã no nosso grande evento, que é o Reset Estratégia. Daqui a pouco eu vou compartilhar o cupom de desconto para você que ainda não se inscrever. Mas eu queria que você deixasse aqui algumas dicas mesmo, né? De coisas que você leu, de coisas que você aprendeu e que você acha que faz sentido transbordar quando o assunto não é só franchise e varejo, não, mas quando o assunto é cultura, liderança, é empreendedorismo, é recursos humanos, é gente, é mudar o mundo e não simplesmente dominar o mundo. Então, para você fechar aqui a sua participação, deixa para a gente algumas dicas, alguns conselhos, algumas referências de como que você acha que as pessoas podem transbordar cada vez, aprender mais para transbordar o seu melhor. Eu acho que a primeira coisa, você falou uma palavra que para mim é chave, que é o mindset da abundância. Quando a gente tem um mindset da restrição, poxa, mas para que eu vou participar dessa live? Eu vou trazer meu... Pô, deixa eu participar, cara. Tem muita coisa, é abundante. Eu acho que quando a gente muda essa perspectiva, Carol, que é muito bonito de falar, mas é difícil pra caramba para mudar, né? Eu tô vendo tanta gente legal aqui, a Flávia queridíssima, que me convidou e que me fez essa ponte, o Clodoaldo, que é o presidente da IES Idiomas, que uma rede de franquias do Rio de Janeiro, grande, gigante, um monstro de pensamento. Então, quando a gente tem esse pensamento da abundância, parece que as coisas vêm muito forte, né? Quando você tem esse sentimento do cashback, né, que eu chamo do cashback, de, putz, quando eu participo dessa ONG, dando aula de planejamento estratégico pessoal, que eu falo para os jovens um pouco, que eu uso uma ferramenta de vida para mim, sempre usei, que é o meu plano estratégico pessoal. Tem vídeos no site da Endeavor, explicando empreendedores a fazer o PEP. O PEP foi uma ferramenta que eu criei para devolver para o universo. Porque eu usei uma metodologia que me ajudou a definir meus objetivos, né? E aí eu falei, deixa eu devolver. Então, eu acho que essa coisa da abundância, para mim, tem sido o ponto fundamental. E eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com gente que tem mindset de restrição. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Eu percebi, em alguns momentos dessa crise, fiz um paralelo com uma crise que eu vivi na minha infância, com o desemprego do meu pai. Na hora, até em processo terapêutico, percebi que eram dois momentos completamente distintos, que aquela restrição foi numa outra história. Aquela história não era minha, aquela história era do meu pai, que lutou com unhas e dentes, com as ferramentas que ele tinha. Faltou dinheiro, mas sobrou valor, sobrou valores de vida, né? Tanto que nos fez 3 grandes homens, eu, meu irmão e minha irmã, formados em faculdade, enfim, de bom caráter, né? Então, assim, a coisa da abundância, para mim, é o ponto-chave. E eu preciso enxergar abundância para lidar com gente, né? Para aprender a lidar com gente e ter tolerância, né? Claro, eu só posso ser tolerante com você se eu sou tolerante comigo, né? Essa tem sido uma das maiores jornadas minhas de ser mais tolerante comigo, com os meus erros, porque a autocrítica ela é absurdamente alta, né? A Coragem de Ser Imperfeito é um dos livros de cabeceira meu, exatamente para trazer essa coisa mais amena. Não sei se te respondi a tua questão, mas falei de coração aqui. Acho que isso que importa, né? Mindset de abundância. Amei a frase que você trouxe aqui, se referindo ao seu pai. Às vezes falta dinheiro, mas sobra valor. Né? Aliás, é do Wilson Poit, presidente do Sebrae, que é um dos mentores da Endeavor. Ele falou isso numa palestra, que ele conta que ele morou numa casa que não tinha nem energia elétrica e vendeu uma empresa por $300 milhões de geradores elétricos. E ele fala assim, onde faltou dinheiro, sobrou valor. Falei, gente, para mim é a mesma coisa. Faltou dinheiro, mas sobrou valores. Valor de família, enfim. Então, eu me apropriei desse pensamento. Olha, a gente foi à Lua, passamos em Marte e voltamos aqui para a Terra, tá? Porque assim, a gente discutiu 1 milhão de coisas. A gente falou sobre franquia, sobre ecossistema, sobre compartilhamento de melhores práticas, sobre como importar e clonar modelos de sucesso. A gente falou sobre o desafio de garantir a cultura, porque afinal de contas as empresas também são feitas de gente. A gente falou sobre confiança, a gente falou sobre colaboração, sobre sobrevivência, agilidade e protagonismo. Enfim, foi uma verdadeira aula. Para quem perguntou aqui, vai ficar gravada sim. Eu já disponibilizo ela aqui no perfil da BRH Brasil. Para quem não era seguidor do Adir Ribeiro, pode seguir. Aliás, deve seguir o Adir. O Adir é um grande parceiro. De fato, como eu falei aqui já algumas vezes, é uma grande autoridade, né, no segmento que ele atua, que é franchise e varejo, mas sem dúvida também é um homem de grandíssimo coração. E eu queria te agradecer pela generosidade de doar sua vida, porque seu tempo é sua vida,
para compartilhar com essas pessoas aqui. E a gente tem 30 segundos para você deixar uma mensagem final para a galera e a gente se despede. Então, eu já me despeço aqui e agora eu vou. Carol, admiração mútua, te adoro. Adoro minha esposa estar aqui participando, linda de RH. Parabéns à BRH por tudo que faz. Foi uma honra participar aqui. Um beijo no coração de todos. Podem me acessar à vontade. Tamo junto. Obrigada, tchau, lindona. Gente. Obrigado. Até amanhã no fórum. Até mais. Tchau, tchau. Bom evento.